Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos. Muito bom dia. Hoje é dia 22 de agosto de 2025. Estamos iniciando mais uma conversa fraterna e terminando uma semana, sexta-feira. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos. Bom dia, Marúcia. Meu bem, Marúcia, vocês que estão me ouvindo agora, caso a minha conexão fique ruim, Marúcia, me avisa, como semana passada, quarta-feira você falou no final. Eu tô na cozinha, se por acaso a conexão ficar ruim, me fala que eu vou para um outro ponto da casa, tá bom? Eu tô fazendo um teste aqui com a internet. Então vamos lá, pessoal. Hoje é dia 22 de agosto de 2025. Estamos iniciando a nossa conversa fraterna. Quero dar bom dia a todos vocês, desejar um bom final de semana desde já. Nós vamos hoje ler o capítulo de número 118, que tem como título Ante a Palavra do Cristo. E a mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 63, que diz: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E vamos então aqui à mensagem de Emmanuel. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época. Camões exalta uma raça. Shakespeare configura as experiências de um povo. Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende louvores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Seu Luiz, bom dia. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Um retrofit. Os ensinamentos do mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manusieis, não te julgues, assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Vou repetir essa última frase. Quando os manuseis, não te julgues, assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza. As palavras do mestre são um espetáculo de beleza, mas não pode ser só isso. Junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. A palavra de Deus, verbalizada através do Evangelho de Jesus, não pode simplesmente ser olhada, interpretada, analisada e sentida por nós como palavras lindas como ele fala aqui, de um grande espetáculo de renomada beleza que nos traga emotividade, quer seja justamente porque nutre a nossa fonte interior com as emoções que nós sentimos quando escutamos a palavra, como também nos toca o coração no momento em que nós sentimos o nosso remorso, a dor do nosso erro do passado, que também nos ajuda. O Evangelho nos ajuda a sentir emoções sublimes diante da sua palavra e também nos ajuda a sentir emoções de dor quando nos toca nas nossas feridas, nos aponta os nossos erros. Isso acontece sempre conosco. Entretanto, ela tem que ser mais do que isso. Ela tem que transcender.
ela tem que me transformar, ela tem que me tocar. E no momento em que a minha emoção aflora em razão das reflexões que eu faço com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, isso precisa me transformar numa pessoa melhor. Isso precisa fazer com que eu compreenda que eu não possa continuar reverberando aqueles erros. E aí a palavra está sendo completa. Ela está me renovando. Ela está me trazendo a boa nova, entra no meu coração e me transforma num homem novo. Nesse momento, o Evangelho de Jesus está cumprindo amplamente o seu efeito. Eu tinha no passado um entendimento um pouco mais limitado sobre a figura política, a figura humana de Jesus, e eu tinha, equivocadamente, eu costumava dizer que Jesus foi o primeiro democrata que o mundo viu, aqui no Ocidente, pelo menos. O maior democrata que o Brasil, que o mundo já teve, foi Jesus. É um erro, é um grande erro pensar assim. Jesus também foi o maior democrata, porque limitar Jesus a uma questão política, a uma questão social, é limitar a sua potência divina, que transcende a tudo isso. Por isso que eu achei muito interessante quando Emmanuel, na sua cultura imensa, que Emmanuel é um espírito muito culto, ele dá os seguintes exemplos. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. Cada vulto desse que ele apresenta foram vultos importantes para a construção da nossa cultura, da nossa sociedade. Quem nega que Voltaire teve o seu papel importante, Shakespeare até hoje imortal, com as suas obras lindíssimas, culturais, todas que a maioria virou obras cênicas, obras teatrais magníficas. A literatura de Camões é sensacional, tudo isso a gente não nega. Dante, quem nunca ouviu falar na Divina Comédia, que é uma das obras literárias mais incríveis que nós temos para poder estudar a literatura universal. Então você percebe que esses vultos foram importantíssimos, porém Jesus transcende a tudo isso. Aí ele diz aqui, a palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, lavores artísticos, Shakespeare, joias literárias, Camões, Shakespeare, plataformas políticas, Voltaire, postulados filosóficos, Voltaire, aliás, época, falar de uma época, Dante, dirige-se a todas as criaturas da terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. A palavra de Jesus, por exemplo, entender Voltaire, você precisa ter um certo grau de cultura, de evolução cultural. Entender Shakespeare não é fácil também. Camões tem uma literatura mais rebuscada. Jesus consegue atingir a todos os níveis de evolução de todo componente da humanidade terrestre, cada um no seu grau atende, entende, percebe de uma maneira, de uma forma, mas traz alguma coisa de útil. Ele consegue englobar, universalizar a sua linguagem. Qual é o grande barato da comunicação? Como é que você interpreta um grande comunicador? O grande comunicador não é aquele que tem palavras bonitas, que tem um talento nato para se comunicar, para se expressar. O grande comunicador é aquele que consegue enviar a sua mensagem para aquele público, para o interlocutor. O interlocutor tem que me entender. Para eu ser considerado um bom orador, um bom comunicador, eu preciso que vocês me entendam amplamente.
Nesse momento eu estou sendo um bom comunicador. Caso contrário, eu posso ter a cultura que for, eu posso ter a instrução que for, eu posso ter o magnetismo que tiver. Se eu não conseguir alcançar o entendimento do meu interlocutor, eu não estou sendo competente na comunicação. Digo isso por quê? Porque eu preciso, então, aplicar um pouco de moralidade, de ética dentro do meu coração para entender qual é o tipo de público que eu estou me comunicando para usar as palavras que vão ser eficientes ali para levar a minha comunicação. E para isso eu preciso ter humildade, eu preciso ter cuidado, empatia. Olha quantas coisas eu preciso ter para poder ser aquele comunicador de sucesso, independentemente da minha cultura, da minha instrução, do meu magnetismo, do meu pragmatismo. Por quê? Porque senão eu não terei alcançado o meu êxito. Então se eu percebo uma plateia com um nível intelectual um pouco mais ameno, mais retraído, eu não posso usar palavras, dar exemplos culturais de situações que não vão alcançar aquela capacidade cognitiva e cosmológica daquele povo que está se comunicando comigo. Exemplo disso, a gente lê muita ficção científica. Por que muitas vezes a gente não consegue, a gente considera certas literaturas, certas obras de ficção como simples ficção? Porque a nossa capacidade cognitiva, que está inserida com a nossa cosmologia, com a nossa visão de mundo, não está com aquelas questões inseridas. Como eu não tenho inserido, vamos dizer, uma nave espacial na minha cosmovisão, eu nunca poderia imaginar e saber o que é uma nave espacial. Se eu já tenho isso dentro da minha cosmovisão, aquilo ali pode ser relatado dentro de um contexto literário, histórico e de narrativas que eu vou compreender perfeitamente. Então eu preciso chegar lá numa tribo indígena e tentar falar com eles através da cosmovisão dele, para que eu possa ter uma comunicação eficiente. E Jesus conseguiu fazer isso. Jesus fala melhor do que Voltaire, melhor do que Camões, melhor do que Shakespeare, melhor do que todos esses grandes construtores da nossa cultura. Por quê? Porque ele está acima disso tudo, ele transcende a tudo isso. E aí a gente consegue entender que Jesus não foi somente um grande democrata ou maior. Ele foi muito mais do que isso, ele foi um grande comunicador. E a palavra dele, meus amigos, para a gente caminhar para o encerramento da nossa conversa, a palavra de Jesus, o Evangelho do Cristo, ele precisa ser entendido. Ele vai me tocar o coração, em alguns momentos eu vou me emocionar, eu vou chorar, em outros momentos eu vou me sentir constrangido, porque ele vai tocar em feridas sociais e morais que eu próprio já tenha possivelmente cometido falhas e ferido. Então eu vou me sentir culpado, eu vou me sentir necessitando de uma reforma naquele ponto. Opa, isso aí tocou no meu, mas eu tenho que ter a humildade de abrir meu coração para poder ler o Evangelho, estudar o Evangelho com sinceridade. Se eu ficar aplicando só o Evangelho na Ana, na Cris, aplicar o Evangelho nos outros é fácil, tem que aplicar em mim mesmo. Eu tenho que pegar aquele contexto moral e ético e jogar no meu peito e perguntar: e aí, eu estou realmente? E aí quando o Evangelho me toca o coração, quer seja porque me trouxe uma mensagem sublime, aquilo me emociona, me leva para um estado estático, ou quer que seja porque ele tocou na minha ferida e apertou meu calo, eu também me abalo com aquilo, me impacto com aquilo, me constranjo com aquilo, não pode ficar só nisso. Eu tenho que transcender. Aí eu tenho que entender aquela mensagem, eu tenho que transformar em mim mesmo o meu comportamento, receber como um remédio que cura a minha ferida. E a partir dali, não mais agir daquela maneira equivocada que gerou aquela ferida, porque o Evangelho me curou. E aí eu vou seguindo o meu caminho, me curando aos poucos, me humanizando,
a partir daqueles postulados que estão inseridos naquele livro chamado Evangelho, que é a Boa Nova. Existe uma frase que eu tenho falado muito, só essa semana eu acho que eu já falei umas 3 vezes essa frase, vou falar de novo aqui. Deve haver um motivo para repetir tanto essa frase. Essa frase é atribuída a Francisco de Assis. Eu falo que ela é atribuída porque eu não tenho certeza de que tenha sido ele que tenha dito essas palavras. Então, para evitar uma gafe ou até uma orientação de fonte literária equivocada, eu digo uma frase atribuída a Francisco de Assis, que é a seguinte: ele diz para os seus discípulos, para os seus companheiros: vão e preguem o Evangelho. Se preciso for, usem as palavras. O que ele quer dizer com isso? Ele, o discípulo amado, aquele que um dia animou a personalidade de João Evangelista, claro que já entendeu o Evangelho de Jesus na sua profundidade e já aplica nas suas atitudes em 100%. Mas nós estamos nesse exercício. Então ele nos alerta: vá e pregue o Evangelho. E se preciso, use as palavras. Ou seja, o que é aplicar o Evangelho sem palavras? Aplicar o Evangelho sem palavras é viver o Evangelho. E que as nossas atitudes sejam todas coadunadas com a mensagem cristã. Ali você está pregando o Evangelho. Então, quando você vai às ruas levar um alimento para quem tem fome, você está pregando o Evangelho. Quando você abraça um amigo que está sentindo dor emocional, você está pregando o Evangelho, você está acolhendo. Quando você visita uma pessoa que está acamada, você está pregando o Evangelho. Quando você vai a um hospital visitar um enfermo, quando você dá uma roupa para quem tem frio, quando você dá um alimento para quem tem fome, você está pregando o Evangelho. Sem palavras, mas com atitude. Dia chegará, aí mais uma frase que eu atribuo a Bezerra de Menezes, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que foi ele que disse sim, numa das psicofonias feitas através do médium Divaldo Pereira Franco. Ele disse: dia chegará em que a humanidade terrestre não precisará mais estudar o Evangelho, porque o Evangelho estará gravado no seu coração e na sua consciência, e as pessoas estarão agindo conforme o Evangelho e estaremos regenerados. É complicado, meus amigos, porque para chegar a esse ponto a gente tem muito que estudar ainda, mas vamos embora, vamos nessa, estamos aqui hoje é para isso. Então lembrem-se, palavras bonitas vão com o vento. Quer ser um orador? Quer ser um pregador? Aplique, pregue, ore, faça a sua preleção, sim, porque é importante. Faça a sua pregação, sim, porque é importante. Mas desceu do púlpito, haja, tal qual aquilo que você disse lá no púlpito. Aí assim é que você demonstrará para você mesmo, para Deus e para o mundo que você é um verdadeiro cristão. E não é fácil, mas a gente está a caminho, não é isso, meus amigos? Vamos nessa. Para encerrar nossa conversa fraterna, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, abrindo aqui aleatoriamente, capítulo 47 do livro Minutos de Sabedoria. O amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Não está no carro, não está no marido, não está na esposa, não está no filho, não está no apartamento, não está na grana na conta. A felicidade
precisa estar dentro de você para ser legítima. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus. E Deus mora dentro de você. Mensagem dada, recado dado. Obrigado a todos vocês por essa semana de luz que nós tivemos, com tantas atividades doutrinárias. Quero lembrar mais uma vez a vocês que estão aqui nos assistindo até agora, nossa nova sede na rua Pedro Américo 311 está de portas abertas todas as terças-feiras a partir das 17 horas para o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e todas as quintas-feiras a partir das 18 horas para a nossa reunião pública, ocasião em que recebemos sempre um convidado para nos trazer, nos brindar com uma oratória, com um estudo. Temos também 2 vezes por mês reunião pública, às 17 horas. Venham participar conosco vivamente, ativamente, presencialmente desse convívio com Jesus. Estão todos convidados. Terças 17, quintas 19 e 2 vezes por mês às 17 aos sábados. Nós sempre vamos divulgar para que as pessoas possam, ok? Não entendi, Marúcia, você colocou uma palavra, alguma coisa que não está... Bom, então um ótimo dia a todos vocês, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença, paz e bem.